Momento de análise, momento de opinião aqui na Jovem Pan News, também com a gente, Diogo Schelp, a quem eu agradeço muito pela participação. Diogo, seja muito bem-vindo. Então, aumento da procura pelo petróleo brasileiro em meio a essa crise no leste europeu. O Brasil pode se beneficiar com a guerra? Olha, Daniel, boa tarde a você, boa tarde a todos. É um benefício que vem com custos, obviamente, né? A gente não pode imaginar aí que apenas o simples fato de ter uma procura maior pelo petróleo brasileiro, assim como há por qualquer petróleo disponível, vai beneficiar o Brasil, porque na outra ponta também há um aumento dos combustíveis, um aumento da gasolina, do diesel na bomba dos brasileiros. É mais factível que grandes produtores de petróleo, países que têm entre as maiores reservas de petróleo do mundo, acabem sendo buscados, procurados para atender essa demanda que será, maior por causa da suspensão da importação de petróleo da Rússia. Isso inclui, obviamente, a Venezuela e o Irã, que eram países que estavam basicamente cortados aí de muitos mercados de petróleo e que agora os Estados Unidos buscam convencer, digamos assim, a fazer acordos para conseguir avançar. Agora, no caso da Venezuela, eu acho importante dizer também o seguinte, não é só o petróleo. Os Estados Unidos têm um interesse ali em conversar e fazer negociações aí com a Venezuela, trazer a Venezuela para o lado deles, porque a Rússia tem muita influência na Venezuela. A Rússia, inclusive, já fez manobras militares ali no litoral venezuelano e, enfim, exercendo ali os seus músculos para, obviamente, fazer frente aos Estados Unidos. Isso agora ganha outra conotação. Com essa invasão da Ucrânia, com essa crise mundial que se instalou com essa invasão, os Estados Unidos buscam também essa aproximação com a Venezuela, muda sua política externa em relação à Venezuela, não só por causa do petróleo, mas também por uma questão geopolítica. Agora, Marco Antônio Costa, na disputa de um mercado que está desajustado por conta da guerra, por conta das sanções impostas à Rússia, outros países largam na frente do Brasil nessa disputa por esse percentual de mercado em relação ao petróleo. Diogo Schelp falou em relação à Venezuela, também em relação ao Irã, e tem os países, claro, do Oriente Médio. O que dificulta a negociação do Brasil com outros países? Nesse momento, Daniel, é importante considerar que algumas relações comerciais, em situações de conflito, em situações bélicas como essa, elas têm que ser colocadas da maneira mais objetiva e pragmática possível. Os Estados Unidos, na análise do Diogo Schelp, por exemplo, quando você fala em autossuficiência energética, que eles já tinham atingido durante o governo Trump, e depois você começou a ter uma desmobilização do setor energético pelo governo Biden, restringindo as licenças e permissões, restringindo o Keystone Pipeline, banindo o fracking em vários lugares. Então você tem aí a oportunidade de explorar em território nacional, porém você deixou isso daí de alguma forma desmobilizado por conta de um discurso ambientalmente correto, politicamente e ambientalmente correto. Do outro lado, você tem aqui no Brasil uma situação muito de se sujeitar. A gente não é autossuficiente, a gente não tem refino, então a única coisa que a gente pode fazer é tentar disputar o mercado internacional da melhor forma possível para que o consumidor brasileiro tenha uma gasolina, um diesel mais barato, mas você está sim sujeito a essas oscilações de mercado. Perfeito. A regra nesse caso é a escassez e o consumidor ficar atento a isso. Jovem Pan News e a hora certa agora 11h02. E a Petrobras anunciou há pouco um grande reajuste nos valores do diesel e também da gasolina. O diesel vai subir a 25% e a gasolina 19% já a partir de amanhã, valor que passa a vigorar nas refinarias em todo o país. Claro que eu quero ouvir a opinião dos nossos comentaristas em relação a essa notícia que impacta na vida de todos os brasileiros, quem anda de carro, quem pega transporte público, isso vai ter um efeito cascata em toda a cadeia da economia e também a cadeia produtiva. Diogo Schelp, qual é o tamanho do impacto na nossa economia de um reajuste dessa ordem? Um impacto tremendo, né? Não é um aumento simbólico de um dígito, um aumento de 2 dígitos, o impacto ainda maior no diesel, ou seja, isso vai impactar o frete, vai impactar o transporte de carga no Brasil enormemente. E vai ter um impacto político, obviamente, porque uma das grandes preocupações do presidente Jair Bolsonaro nesse ano eleitoral é justamente com a questão dos preços. Já houve a alta dos preços de alimentos, vem ocorrendo essas altas no combustível
e isso tem um impacto em cadeia, obviamente. Então, há aí uma perspectiva de impacto na inflação e aumenta a pressão, provavelmente, do presidente Jair Bolsonaro para encontrar uma saída para essas altas sucessivas do preço dos combustíveis. Inclusive, aí há um risco, porque ele já mencionou essa vontade de fato, interferir na política de preços da Petrobras. Marco Antônio Costa, por favor. Aqui, complementando o que o Diogo estava falando, prova de que ele não interferiu é exatamente o aumento do valor aí dentro da perspectiva do preço que existe no mundo inteiro. Então, não tem essa... Isso daí caiu por terra, né? Porque muita gente que é contra o governo ou de alguma forma tenta toda hora criar um factoide a respeito do governo, trabalha dentro dessas circunstâncias. Olha só, isso daqui provavelmente foi uma norma branca, uma ordem indireta e tácita do governo para não aumentar, sugerindo interferência. Então, muito se especulou a respeito disso. Prova de que não tá aí, o preço aumentou, infelizmente, mas é bom porque o próprio Bruno repercutiu isso daí. Para os investidores isso daí é excelente, para os acionistas isso daí é excelente, porque mostra que a Petrobras não está interferindo nem por conta própria, nem por ordem de terceiros. Então, como tem que fazer? Tem que flutuar o preço, essa é a perspectiva de mercado, e a gente tem que, de alguma forma, tentar trabalhar a médio e longo prazo pautas que sejam boas para o país, no sentido de reformar o ambiente legal da exploração de refino no nosso país. Se a gente continuar mistificando e colocando a Petrobras num pedestal que ela não merece, de a empresa dos brasileiros, ela é nossa, uma espécie de ufanismo com orgulho bobo, isso daí não resolve absolutamente nada. A gente tem que abrir mercado e abrir competição. Bom, a economia em todo o mundo vem sendo impactada, os mercados sentem o golpe por conta dessa guerra na Ucrânia. Informação compartilhada agora pela nossa equipe de jornalismo. As bolsas da Europa operam em queda nesta quinta-feira. Claro, os investidores muito preocupados com essa situação, com o agravamento da crise. Essa reunião que terminou sem acordo entre os ministros das relações exteriores da Rússia e também da Ucrânia. Então, o petróleo é negociado em alta no mercado internacional. O preço do barril do tipo Brent, que é o tipo que rege o mercado, subiu 54,96%. Ele é cotado a $116,65. Já um outro tipo de barril, o WTI, registrou alta de 4,08%, negociado a $113,13. Agora, Diogo Schepp, você mencionou o impacto político. Nós temos algumas iniciativas no Congresso Nacional, inclusive o Senado está em vias de apreciar esses projetos. Você entende que esses textos que prevêem mudanças substanciais na questão que envolve o ICMS que é cobrado pelos estados, havia uma proposta de unificação e também uma outra que trata da questão que envolve a criação de um fundo de estabilização. Na prática, o governo iria subsidiar parte do valor dos combustíveis. Qual é a possibilidade disso avançar com mais celeridade, justamente por conta desse repasse feito pela Petrobras, na ordem de 25% para o diesel e quase 19% no preço da gasolina? Olha, Daniel, até agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro, era contra, não era favorável a essas propostas. Ambas propostas são relatadas pelo senador Jean Paul Prats, que é do PT. A proposta de unificação de ICMS tem críticas. Alguns analistas, alguns especialistas em contas públicas e impostos dizem que isso pode ter o efeito contrário de elevação do preço dos combustíveis em alguns estados. Já a outra proposta, que é a do Fundo de Regularização, é muito parecida com a ideia que Michel Temer deu, né, o ex-presidente Michel Temer deu no ano passado, quando essa questão do combustível começou a aparecer. Essa proposta em si, ela é uma proposta que tem um efeito mais de longo prazo, então não é simplesmente uma medida de efeito imediato. Pode ser útil, mas tem esse fator que você falou. Quer dizer, você tem aí primeiro, um imposto sobre a exportação de petróleo, né, que vai ajudar a subsidiar esse fundo, e também uma retenção aí dos royalties que iriam
para o Estado, sendo então aplicado para esse fundo. É uma solução que tem críticas, mas é uma solução melhor do que, por exemplo, simplesmente interferir na política de preço da Petrobras, o que poderia levar, além dos fatores apontados aqui pelo Marco Antônio, também a um desabastecimento de combustível, que é uma situação ainda pior. Agora, Marco Antônio, ainda que você tenha dito que não há participação ou interferência do presidente Jair Bolsonaro na política de preços da Petrobras, essa é uma situação que mexe demais com a imagem do governo e na relação do Executivo Federal, sobretudo com uma categoria que apoia o presidente Jair Bolsonaro, que é a categoria dos caminhoneiros. Qual deve ser a saída para Jair Bolsonaro tentar encontrar um caminho do meio aí para agradar a todos e tentar minimizar os impactos na economia do Brasil? O problema é querer agradar a todos. Esse é o problema, Daniel. Quando você fala em ouvir o canto da sereia, né, o pessoal começa a curtir, adotar algumas medidas que são populistas e que tem pouco racional econômico ou racionalidade econômica por detrás. Esse negócio do fundo é um tiro no pé, é uma explosão no pé. Não dá para aceitar a gente começar a interferir, porque isso interfere mesmo nos preços. Não tenha dúvida a respeito disso. E outra coisa que me dá aflição, criar um fundo e colocar um burocrata do Estado gerindo dinheiro público, que eu já falei e vou repetir 1 milhão de vezes isso. Não existe dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. O Estado não tem dinheiro próprio dele, é dinheiro nosso. E você coloca um cara para fazer a gestão disso, é óbvio que isso daí vai ganhar algum tipo de inclinação eleitoral, político-partidária, para os amigos dele, para a situação que o Brasil se encontra eleitoralmente e politicamente muito mais do que em prol de um interesse público difuso aí que esse pessoal gosta de alegar. Então, esquece, esse negócio de fundo não funciona. Eu falei de novo, é a proposta de um sindicalista do PT que não entende nada de economia. Ele está relatando isso daí. Não vale a pena sequer discutir esse ponto. Não importa quem apoia isso, não importa quem está por detrás disso, se é Michel Temer, se é fulano, ciclano de tal. Quando a ideia é ruim, a gente tem que falar na lata para não deixar o negócio crescer. Porque depois começa aquele papo estranho de porque o Lula falou no pronunciamento aí, pré-campanha, indexação do preço internacional. Isso daí é bobagem, é quem não sabe nada de economia. O preço tem que sim ser solto, fluido, preço de mercado. Você não pode querer que uma estatal comece a interferir nisso, ainda mais usando o recurso de um fundo público que foi criado pelo parlamento com bênção do executivo. Isso daí não pode acontecer de jeito nenhum.